Para os cabelos dos bebês Bia e Dudu, eu criei moldes exclusivos, pensados para trazer praticidade, sem abrir mão da beleza e da funcionalidade. Achei importante mostrar um pouco de como eu crio os moldes sob medida para as minhas bonecas. Assim, caso vocês queiram tirar as medidas de cada cabecinha vocês mesmas, já vão ter uma ideia de como fazer. Aqui, os moldes já passados para a folha de sulfite e digitalizados. E aqui, depois dos ajustes e marcações feitas digitalmente. E aqui estão os moldes impressos em folha 4, no formato retrato. Vou prepará-los como ensinei com os moldes do curso gratuito dos bebês Bia e Dudu, cobrindo os dois lados com fita crepe. Se você é novo no canal e ainda não assistiu às aulas gratuitas desse curso incrível, vou deixar o link no card aqui no cantinho, na descrição do vídeo e também nos cards finais. Agora, vou mostrar para vocês a função das setas nos moldes. A posição das setas indica a direção em que a pelúcia deve estar para dar caimento às perucas, e marquei em cada peça a posição em que cada parte do molde vai estar. Ou seja, na frente da cabeça, na parte da nuca e nas laterais. Então essa parte vai ser costurada na parte da frente, formando o topo da cabeça, frente e nuca, com as setas indicando a direção em que a pelúcia tem mais comprimento. E daqui faremos as laterais da cabeça. Como essa curva é para não cobrir as orelhas, vamos usar o molde espelhado. E vamos manter a direção do comprimento da pelúcia para baixo. Então vou riscar desse lado. E espelhar do outro, para não ficar em duas peças para a direita ou duas para a esquerda. Recapitulando. Eis a pelúcia na posição de comprimento dos fios. As setas nos moldes indicam a direção em que vamos passar eles para o avesso da pelúcia. Sempre no comprimento dos fios. Uma lateral à direita, e a outra lateral à esquerda. Vou colocar a pelúcia no avesso. E vou riscar os moldes com uma caneta que apareça bem. Eu uso a caneta permanente, mas vocês podem usar o que tiverem à disposição. É só riscar da forma que eu expliquei, mantendo a seta na direção do comprimento da pelúcia.
Para eu não me confundir na hora de costurar a lateral corretamente com a frente e a nuca, vou marcar a direção da curva da orelhinha. Para recortar as peças, vou usar uma tesourinha de unhas pequena. Eu vou enfiar a ponta da tesoura por baixo da pelúcia, tentando ao máximo cortar apenas o tecido e não os pelos. Não se preocupe, você vai sentir e ouvir no corte se está cortando apenas o tecido de baixo ou os pelos. Depois do corte, você pode remover o excesso de sobras da pelúcia com uma rasqueadeira, uma escova de cabelos ou uma escovinha de dentes. Eu tenho essa escovinha de aço para limpeza de grelhas, que também é bem útil e baratinha. Vou recortar o restante das partes da peruca. Agora vamos começar a montagem da peruca. Vou começar marcando o meio da parte da frente e da parte de trás com um pique. Coloco as duas partes direito com direito, e posiciono as marcas do meio para prender. Com o meio preso, posso costurar as duas partes. Sitting in the basement apartment I rented with you.
Prontinho. Topo, frente e nuca costurados. Agora vamos prender a primeira lateral. Posiciono a parte mais alta da lateral, na costura que emenda a frente com a nuca, de forma que a curva da orelha encaixe com a parte da frente da cabeça, e a parte restante se encaixe com a parte de trás da cabeça depois. Com tudo posicionado, posso costurar. Following the leader down a street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who always had the land. What's Prontinho. Encaixes perfeitos. Agora vou costurar a outra lateral.
Pronto, todas as peças costuradas. Agora eu vou montar o forro. Para fazer o forro, vou usar um pedaço de tule na cor canela. A cor realmente não importa, eu gosto de forrar para que o acabamento nas bordas fique melhor. Podem inclusive usar o mesmo tecido de forro dos bebês. Basicamente eu vou repetir todo o processo de costura e montagem da peruca, então não preciso detalhar cada passo novamente, apenas vou deixar a gravação para vocês. Com os moldes riscados, que é a parte mais trabalhosa porque o tule é meio transparente, é só fazer as costuras como fizemos na pelúcia. Para adiantar, vou prender as laterais e finalizar a costura para que possamos montar a peruca. Agora, com as duas partes da peruca costuradas, vamos fazer a montagem. Eu costurei a peça de forro nos mesmos padrões da peça em pelúcia. Agora vou colocar as duas peças direito com direito. Vou costurar mantendo as costuras das duas peças batendo uma com a outra. Assim. Vou começar a costurar a partir daqui.
Vou costurar toda a volta, deixando 2 dedos na parte da nuca para virar a peça. Costura feita, vou cortar as sobras de forro. Vai ficar assim. Agora vou virar tudo para o direito. Vou dar uns pontinhos aqui na abertura para fechar. Para que o acabamento fique perfeito antes da colagem na cabeça da boneca, eu vou dar uns pontos aqui por dentro, para manter a borda da peruca alinhada. Quero que a costura fique para dentro e não fique sobra nenhuma nas bordas. É só dar uns pontos 1 cm acima da beirada, sempre endireitando a costura e alinhando a borda. É importante que a agulha pegue somente o tule e o tecido de base da pelúcia, sem passar para o outro lado, senão vai acabar costurando a pelúcia junto. Vou terminar a costura e preparar para a finalização. E pronto, a peruca do nosso Dudu está pronta. Para a peruca da Bia devemos ter um passo a mais, mas isso fica para uma próxima aula. Até mais!